o episódio de Cajamarca é um episódio que pertence ao que seria o momento da conquista do Peru, ou seja, a conquista do que no mundo precolombiano era o Império Inca, na região dos Andes, ou seja, toda a região que vai, essa espinha dorsal da América do Sul, que vai mais ou menos desde o norte do Chile, da Argentina, Bolívia, passa pelo que era a capital do Império Inca, que é Cusco, e seguia para o norte até chegar quase no sul da Colômbia, na parte da cordilheira que está no sul da Colômbia e em Equador. Esse Império Inca, que era uma grande civilização precolombiana, da mesma forma que os astecas, os maias, quando chegam os espanhóis na América, vai permanecer relativamente, por dizer así, intocado pelo contacto con los europeos, até más o menos a meados da primeira mitad do século XVI, 1530 aproximadamente, no cual as forças de Francisco Pizarro, un español conquistador que sai de Centroamérica por barco y llega nas costas do Oceano Pacífico, na região do que era o Equador, do que é o Equador hoje, e estabelece o primeiro contacto com o Império Inca, claro, com, obviamente, a intenção de fazer uma conquista. Um ponto importante antes de prosseguir com esse relato é a questão de que, para os espanhóis, já a partir de várias bulas papais e, sobretudo, já em meados do século XVI, existen varias legislaciones para los españoles, condicionando, por decir así, a legitimidade dos territorios que pudiesen conquistar na América. A diferencia de lo que tinha acontecido na região do Caribe, con la llegada de Colón y los primeros españoles, yo casi diría que a diferencia de lo que tinha acontecido con la conquista do México por parte de Hernán Cortés, sobretudo a partir do pensamento de um padre chamado Francisco de Victoria, que questiona o direito dos espanhóis de conquistar qualquer cultura, povo, civilização ou reino, como diriam eles, que eles encontram. E também a partir da obra do padre Bartolomé de las Casas, que também questiona fortemente a legitimidade que possam ter os próprios espanhóis para escravizar os índios, o que nós temos é que os espanhóis, antes de empreender qualquer conquista militar, têm que, por dizer assim, cumprir um pequeno rito ou uma pequena formalidade que possa legitimar a conquista que eles possam fazer. Esse rito de legitimidade, digamos, meramente formal, é o que se conhece como o requerimento. Que era o requerimento? Bom, o requerimento era um documento redigido em espanhol, obviamente, no qual os espanhóis tinham que ler, dar a conhecimento dos governantes dos reinos que van descubrindo na América, y básicamente ese documento, autorizado pelo Papa y pela Corona Española, dice de una forma muy sintética que esos españoles que están ahí están siendo enviados pelo rey de España, que pela sua vez es rey gracias a que está legitimado pelo Papa, que pela sua vez está legitimado porque é o representante do único Deus verdadeiro na Terra,
neste caso Cristo, né? Os cristãos, e que então, devido a isso, eles oferecem aos governantes desse reino se submeter à autoridade do rei da Espanha, na medida em que o rei da Espanha é, a través do Papa, o representante da única religião verdadeira. Si eles se submeten, en otras palabras, se transforman en súbditos do rei da Espanha, então eles, de alguma forma, aceitam se cristianizar e aceitam também pagar impostos para o rei da Espanha e pertencer ao que seria o grande reino de ultramar da Espanha na América. Ora, se eles rejeitarem ser súbditos ou se submeter ao rei da Espanha, então se transforman en rebeldes. Y por tanto, los españoles tienen el derecho de militarmente conquistar y dominar ese territorio. En otras palabras, es una especie de convite formal a se someter, o sea, a ser dominados, o en el caso de eles rejeitar isso, os espanhóis já têm direito para massacrar eles e conquistar eles. Este requerimento, o episódio talvez mais ilustrativo do que seria a implantação da literatura, ou seja, a implantação da escrita na América, se dá nesto que se conoce como o episodio de Cajamarca, que se da na cidade de Cajamarca, precisamente por eso que se llama episodio de Cajamarca. Trata-se de um episódio famoso da conquista do Perú e que tem, como diz Cornejo Polar no artigo sobre oralidade e escrita, 3 incidentes da contenda entre oralidade e escrita. Como dice Cornejo Polar, tiene varias versiones y todas esas versiones dan, por decir así, una visión diferente de un mismo problema, que es atención a luta entre dos concepciones de mundo completamente diferentes. Una vinculada a letra escrita, aunque no llamaríamos de literatura, y otra vinculada a palabra oral. Episodios de esta oposición entre literatura o escrita y oralidad ya habían acontecido durante la conquista de México y a lo largo de todos esos años, casi 50 años antes de la conquista de Perú, que los españoles habían estado en América. Mas en ningún momento se da de una forma tan, por decir así, tan notable, tan gráfica, como no episodio de Cajamarca. ¿Qué es el episodio de Cajamarca? Bom, trata-se de un encontro. As forças espanholas de Francisco Pizarro vêm avançando sobre o território do Império Inca e, através de mensageiros, decidem marcar um encontro com o que seria o Inca Atahualpa, na cidade de Cajamarca. Na história dos Incas, isto é importante de entender, na história dos Incas, o processo de conquista dos Incas é bastante parecido àquele de conquista dos espanhóis. O Império Inca vai crescendo precisamente por um mecanismo análogo ao do requerimento. Os Incas chegam em um território e oferecem às diferentes culturas e povos que estavam antes deles se submeter a autoridade do Inca. Se não se submeterem, entram em guerra. Portanto, do ponto de vista do Inca Atahualpa, o encontro com os espanhóis é um encontro bastante, se vocês quiserem, conhecido por ele. Trata-se de um encontro no qual ele, como soberano, como rei do Império Inca, o título, na verdade, não é rei, mas Inca,
o Inca Atahualpa llega en un lugar para un parlamento con pessoas que no están submetidas o no son sus súbditos, fala con eles, demostra seu poder e submete eles. Os espanhóis, pela súa parte, precisan se encontrar con o gobernante inca por varias razones. Una razón, como estábamos diciendo, formal, es que precisan leer o requerimento antes de poder iniciar una conquista militar. Mas a outra razão é que as forças espanholas são verdadeiramente escasas, né? São poucos espanhóis os que chegam. Y en un, digamos, en un artilugio bastante utilizado durante la conquista, descubren que eles podem se aproximar, digamos, do chefe dos seus inimigos, do rei, do Inca, do Tlatoani, Azteca, etc., y matar ese gobernante. Y de esa forma pasen una conquista mucho más rápida. Se encontran na cidade de Cajamarca e os espanhóis escolhem como lugar de encontro a praça da cidade de Cajamarca. Enquanto que o Inca, que vem com todo o seu exército, um exército de muitos miles de homens, acampa nas proximidades da cidade. E em várias crônicas, os espanhóis, que são poucos e estão dentro das diferentes casas da cidade de Cajamarca, contan que observando a paisagem de noite para fora das cidades, observan que toda a cidade de Cajamarca está rodeada de fogueiras. Ou seja, o que mostra, por dizer assim, a quantidade de soldados que tinha o exército do Inca. Que, por outra parte, o exército do Inca fazia acampar todo o seu exército de miles de soldados fora dessa cidade, como para demonstrar o poder militar que tinha ele na frente dos seus inimigos e dessa forma também convencer eles a não lutarem e aceitarem seu governo. No entanto, veja bem que interessante isto. O Inca entra na cidade de Cajamarca no dia seguinte com sua guarda pessoal y sobre todo entra en ciudad de Cajamarca acima de una especie de coche, de carruagem, que era sustentado por soldados, porque no conocían o cavalo. A razón de esto es que o Inca ia dentro da carruagem sem tocar o solo, o chão, porque parte do poder do Inca residía en que ele era considerado un filho do deus mais importante dos Incas, que era o Sol. Era filho do Sol e, portanto, era uma espécie de deus ou de semideus que tinha poderes supremos sobre o resto dos seres humanos, dos mortais. Entra o Inca com sua guarda pessoal, que não eram muitos homens, llega a Praça de Cajamarca, se encontra con os homens de Pizarro y ahí ya da a idea de que os espanhóis estaban planejando una emboscada, porque no todos os espanhóis están dentro da plaza, muitos dos espanhóis están ocultos, escondidos, ao redor da praça. Se apresentan Pizarro, varios de sus comandantes y un padre, leen o requerimento. Pelas crónicas sabemos que ya en ese momento existían algunos intermediarios que hacían de traductores entre o español y o quechua, que era lengua dos incas. E então, o primeiro que pergunta o Inca, depois de ler e de que traducem para ele o requerimento, é por que ele, que era um deus, um filho de Deus, ia se someter a esse outro deus. Então, obviamente, os espanhóis respondem que porque os cristãos, o cristianismo é a única religião verdadeira. E aí o Inca pede provas disso.
Pelle aprova de que o Deus cristão, Jesus, o Espíritu Santo, eran los verdaderos deuses. Y entonces ahí ven un malentendido. Un malentendido que explica un poco el episodio de Cajamarca. Los españoles explican que a demonstração de que o Deus cristão era o único Deus e o único Deus verdadeiro estava na palavra de Deus, na Bíblia. E que aí, nesse livro, a Bíblia estava a palavra de Deus. E então, o Inca solicita a palavra de Deus. E então dão para ele, alguns conjeturam que é uma Bíblia, outros conjeturan que un fraile llamado Frei Valverde, que entrega para él un breviario. Un breviario es una especie de resumão de textos bíblicos. En fin, no importa. Lo importante es que entregan para él un libro. Y cuando falan para él que en ese libro está a palabra de Deus, o que faz Atahualpa es olhar para el libro y colocar o libro na orelha para oír a palabra de Deus. Y cuando ve que de ese libro obviamente no sale ni una voz, nas crónicas se dice que él joga a Biblia no chão y que ese desprezo, esa ofensa ao Deus cristão, que es jogar a palabra de Deus no chão, é a excusa que usan los españoles para, en ese momento, atacar. Atacan os soldados de Atahualpa, atacan o propio Atahualpa, y no en tanto es una luta feroz, porque los españoles son pocos, y Atahualpa está con todo su contingente de soldados, no todo o ejército, mas un grande contingente de soldados ahí na praça. No en tanto, pronto os españoles perceben, da mesma forma que tinha percebido Hernán Cortés, que o que precisan no es lutar contra los soldados, mas capturar o rei, porque nas culturas baseadas na oralidade, a figura do chefe é uma figura que funciona como a razão de toda a luta, e que se o chefe é capturado, os soldados não deixam de lutar. Y entonces rápidamente concentran sus fuerzas en atacar a carruagem, esa sustentada por 4 soldados que tinha Atahualpa, sobre a cual él estaba, y consiguen que a carruagem caia no chão y que Atahualpa toque o chão. Y en ese momento en que Atahualpa toca o chão, es como si de alguna forma tivessem tirado dele esa aura divina de semideus que tinha, se transforma en una persona común que toca o chão igual que cualquier otro mortal. Y entonces acaba la luta en Cajamarca y los soldados españoles capturan a Atahualpa, colocan a Atahualpa en un cárcel, estando Atahualpa preso, todo el ejército de Atahualpa se transforma instantáneamente en ejército de los españoles, porque hacen lo que dice Atahualpa, que a su vez es un refén dos españoles. Y ahí acaba el episodio de Cajamarca, que na verdade continúa un poco en la historia de la conquista de Perú, porque Atahualpa, obviamente, estando preso, ofrece pagar a los españoles un resgate para ser liberado. Y entonces ofrece a los españoles ouro, una cantidad de ouro equivalente a todo o cuarto no cual él estaba preso, na mesma altura de donde alcanza seu brazo. O sea, un cuarto literalmente recheio de ouro. Y a lo largo de 2 meses van llegando diferentes cargamentos de ouro para cubrir esta especie de resgate que está pidiendo Atahualpa para ser liberado. Y obviamente los españoles, después de tener todo el ouro, acaban matando a Atahualpa. Con lo cual fican con ouro, con ejército de Atahualpa y también con reino de Atahualpa. Ya vamos a ver que esto tiene algunas derivaciones, porque esto apenas va a ser también posible debido a que o Imperio Inca en ese momento está dividido entre 2 hermanos. Atahualpa por una parte
e Huáscar por outra. Eram os dois filhos do Inca anterior, do pai deles, que era o Inca e que a sua morte divide o imperio em dois. No entanto, cada um destes filhos, Atahualpa e Huáscar, reclaman para si a legitimidade de ser um Inca de todo o imperio. Portanto, no momento en que llegan os espanhóis, no Perú, o imperio Inca encontra-se en una guerra civil entre os dois irmãos. E rapidamente os espanhóis perceben isto. E quando tem prisioneiro Atahualpa, depois de recibir o ouro, deciden que van a julgar a Atahualpa por ser un impostor. ¿Un impostor de quem? Do irmão, Huáscar. Ou seja, fazem uma espécie de juízo, de processo por golpe de Estado contra Atahualpa e o condenan a morte. E a partir de aí vai enfrentar Huáscar, que é o outro filho, mas já com uma posição de superioridade e de poder enorme. En otras palabras, o episodio este de Cajamarca se concentra neste problema. No problema de que o que é a palavra? Bom, para os europeus, a palavra é a voz, obviamente, mas a escrita funciona como a representação da voz. Ou, em outras palavras, a escrita fonética que trazem os europeus quando chegam na América é uma tecnologia que, de alguma forma, tira o poder da voz e o coloca na letra. A parte forte desse deslocamento está em que todos os documentos, toda a vida administrativa, política, cultural e social da Europa está atravessada pela escrita, está atravessada pelos documentos escritos. Isto é completamente inentendível para qualquer um dos governantes de qualquer uma das civilizações pré-colombianas. Para o mundo pré-colombiano, que não tem uma escrita fonética, não existe a possibilidade de dizer que a palavra não é a voz. Ou seja, a palavra é sinônimo de voz, não de escrita. E isso explica que quando falam para Atahualpa que aí estava a palavra de Deus, Atahualpa coloque o livro na sua orelha. Então, este do episódio de Cajamarca que Cornejo Polar analiza em um dos arquivos que eu enviei para vocês. Basicamente, o encontro de culturas, ese choque de culturas, que nós decíamos que caracterizaba, por dizer así, o inicio da literatura hispanoamericana, e eu diria que da América Latina, pressupõe um fato, e que é a implantação da escrita em um território e em culturas que não tinham escrita. E volto a dizer, não estou me referindo a escrita en un sentido amplio, mas cuando digo escrita, digo concretamente literatura. Ou seja, essa tecnologia de transformar os sons em letras e as letras em palavras. Em outras palavras, não tinham escrita fonética, que é uma tecnologia que vinha se desenvolvendo na Europa, en Asia y en todo que era un mundo conocido até o descubrimento da América desde 1000 anos antes de Cristo, ou mais. Então, a implantação da escrita, o que nós chamamos de implantação na escrita, é também o que poderíamos chamar uma implantação da literatura em um sentido amplo, no sentido do século XVI, letra escrita. E por isso é que, de certa forma, também isso justifica que o choque cultural
E a implantação da escrita seja no começo do que nós depois vamos chamar literatura hispano-americana. Eu diria que é tão violento o choque da implantação da escrita no que depois vai ser América Latina, que este conflicto entre escrita e oralidade vai continuar, eu diria que até hoje, né? Até hoje existe, por dizer assim, uma tensão ou um problema, ou se vocês quiserem, um certo vão, um certo hiato entre cultura e literatura, ou entre cultura e escrita. É como se a grande heterogeneidade cultural da América Latina tivesse um componente que passa claramente pela oralidade y que no consigue asimilar totalmente o que sería, que nós llamaríamos de cultura letrada, ou seja, de todo o que tem a ver com a administração e a utilização da escrita. E por isso, Ángel Rama vai dizer que o que se establece na América é um regime dominado por la escrita. Que precisamente a escrita fonética, eso que nós chamamos de escrita hoje, é a grande tecnologia de dominação e também de conformação cultural. Por isso que ele conjetura que existiria na América Latina uma cidade letrada. E quando Rama pensa em cidade letrada, não está pensando em prédios, não está pensando em um espaço físico, está pensando en un grupo, en una élite social ilustrada. O sea, está pensando en un grupo humano minoritario que goberna os outros e também domina os outros a partir da escrita. Os letrados. Digamos, una secuela clara disto é, por exemplo, toda a atividade dos cartórios. Não sei se você viu que para fazer qualquer trâmite ou qualquer coisa, você precisa ir em uma pessoa que coloca uma assinatura e um texto que diz, é verdade. E isso é um cartório. Um cartório é alguém que tem o poder da escrita, que a través da escrita diz que é verdadeiro, que não, que é real e que é irreal. Ou, por exemplo, não sei se você chegou a ver o filme Central do Brasil, de faz alguns anos. Digo, até hoje, em muitos lugares de Brasil, da mesma da América Latina, tem escribidores. Ou seja, as pessoas precisam de uma pessoa que saiba escrever para escrever uma carta, ou para escrever um documento, ou para escrever qualquer coisa que precisem fazer perante o Estado. E não apenas isso. Eu diria que da mesma forma que a escrita se transforma em uma tecnologia de dominação, vai adquirir também a aura ou a sacralidade de qualquer tecnologia que não se domina. Ou seja, a ideia de que o leitor é capaz de ler e entender o que está escrito está como mediada pelos que serían os letrados, como si as pessoas que aprenden a ler e escrever não fossem competentes como para entender o que está escrito. Porque é como se a escrita estivesse afastada do indivíduo. É como se de alguma forma todo se fizesse a través da palavra oral. Porém, quando você mostra o texto escrito, a pessoa que tem que administrar não necessariamente diz, está escrito aí, eu posso entender isso. Precisa um intermediário, alguém que explique, ou um parecer. A diferença do que acontece no mundo anglo-saxão, concretamente na Inglaterra, Alemanha, no norte da França, que são os que vão levar em frente a colonização do que hoje é Estados Unidos e Canadá, no século XVI,
se separan da Igreja Católica a través dos movimentos protestantes que van dar a Igreja Anglicana, o luteranismos, calvinistas, os evangélicos, etc. Basicamente, nesse protestantismo, a ideia é que cada crente, cada pessoa que acredita em Deus, aprenda a ler para poder ler ele próprio a Bíblia. Em outras palavras, que entre a palavra de Deus e o crente não haja intermediários. A diferença disso, o catolicismo vai manter o intermediário, que é o padre. A Bíblia não é para ser lida por todos os fregueses, os crentes. A Bíblia é um objeto de culto com a palavra de Deus que é lido e manunciado por um padre, que é quem interpreta isso para a comunidade. De fato, as primeiras traduções da Bíblia são, e a grande difusão da Bíblia se dá a partir da imprenta que cria Gutenberg. E o primeiro que ele imprime é a Bíblia. E veja bem, por que imprime uma Bíblia? Bom, porque era protestante e então a ideia é ter muitas Bíblias, porque a Bíblia tem que circular pelas mãos dos cristãos protestantes para ser lida. Y eso generó una innumerable cantidad de traducciones para el inglés, para el alemán, para el francés, etc. Existe una traducción de la Biblia para el español, no século XVI, de Casidoro de Sevilla. No entanto, el objeto ritual Biblia va a permanecer en latín hasta casi el século XX. A misa católica, dada por los padres de la Iglesia Católica, foi dada em latim até bem entrado o século XX, quase que até 1920. Em outras palavras, que as pessoas iam na igreja e ouviam uma missa em um latim que não compreendiam e que também não podiam ler. Ou seja, a ideia de que a escrita é uma coisa difícil, que não é para todos estar lendo e interpretando, está ancorada no profundo de todo o sistema religioso da Igreja Católica. De alguma forma, seguindo essa ideia e esse problema, é que Ángel Rama planteia que a grande questão da oposição escrita-oralidade é também a grande oposição de campo e cidade, é também a grande oposição entre, digamos, cultura letrada, ou seja, o que se chama as pessoas cultas, as pessoas que sabem ler e escrever, que têm um pouco uma dominação, digamos, de como funciona o governo, e as grandes massas populares que têm uma cultura que não está baseada na letra, mas na oralidade.